Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa amada Casa Espírita. Este momento que todos nós estamos aqui com o coração aberto a Jesus, com o pensamento elevado até a Deus nosso Pai, em busca de uma palavra de esperança, de uma palavra de consolação, em busca de alguns esclarecimentos para o nosso dia a dia. Então, que Jesus se faça presente em nosso coração, abençoando a todos nós com aquilo que a gente mais necessita. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a fé, essa grande virtude que é a fé e que muitas vezes nós nos questionamos aonde está a nossa fé. Porque sentir essa virtude, quando tudo está caminhando tranquilamente em nosso dia a dia, quando tudo está saindo nos conformes como a gente deseja, é até fácil dizer que temos aí uma fé robusta, quando tudo está bem. Mas e quando as dificuldades chegam? Quando os empecilhos aparecem? Aí nós vemos a nossa fé estremecer. E é nesse momento que muitas vezes a gente se questiona: aonde está a minha fé? Eu achava que eu tinha uma fé forte, uma fé robusta, que eu aguentava passar por certas coisas. Mas aí os infortúnios chegam, a fé estremece e ficamos nos questionando: por que não temos uma fé tão fortalecida? Mas olha que bonito o que Allan Kardec vai afirmar nessa passagem que o nosso irmão André acabou de ler para nós, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, a fé, ela não se impõe, a fé, ela se adquire. Não tem como nós sairmos e querer simplesmente, por exemplo, pegar a fé como se fosse um produto. Igual quando a gente vai no mercado, não tem lá as prateleiras, a gente pega um produto e a gente adquiriu aquilo. A fé não é um produto para a gente pegar, pronto, agora eu tenho fé. A fé, ela vai sendo adquirida conforme o nosso caminhar, conforme a nossa existência. E muitas vezes serão nos momentos mais difíceis da nossa vida que a fé vai mais florescer. Não vão ser nos momentos fáceis, nos momentos mais felizes, para nós ainda não. Fortaleceremos a nossa fé nas dificuldades. É aí que veremos como ela está dentro de nós. Então Kardec diz, olha, não tem como a gente impor a fé, nem em nós, nem no próximo. Porque ela se adquire, e se adquire com as experiências da vida. E muitas vezes serão com as experiências mais difíceis. A fé para nós ainda é muito escassa. A fé em nosso coração, ela ainda é pouquinha. Pensa só, quando uma dificuldade chega, o desânimo parece que fala mais alto que a fé. Quando algo inesperado nos aborrece, parece que desistir é mais fácil do que manter a fé, não é mesmo? Por isso que ela ainda é pouquinha, ela ainda é escassa em nosso coração. E para a gente aqui, o modelo de maior fé para todos nós é Jesus. Jesus, para a gente, ele é o grande modelo daquela fé robusta, aquela fé em comunhão com Deus, aquela fé admirável, aquela fé que jamais vacila. E olha que bonito que quando ele esteve aqui conosco, Jesus, ele viveu de forma horizontal com a gente, sabe? Porque olha só, ele se colocava exteriormente como nós, simples, humildes. Jesus não se colocou de uma forma vertical, no seguinte sentido: eu estou acima, vocês estão abaixo. Quem quiser que chegue até mim. Quem quiser que me procure. Ele não se colocava como o poderoso lá em cima e quem quisesse que fosse atrás dele. Não. A relação com Jesus sempre foi horizontal, ou seja, ele estava com todos. E ele ia atrás de todos também. Dentro dos evangelhos, a gente pode perceber Jesus viajando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, indo em busca daqueles que necessitavam fortalecer a sua fé. Cristo não ficava sentado esperando que aqueles que mais precisavam fossem até ele. Nessa relação horizontal, ele ia em busca, e isso é muito bonito.
Porque através desse comportamento humilde de Jesus, ajudando, amparando a todos sem distinção, ele ia cultivando a sementinha da fé. Porque Jesus jamais obrigou alguém a ter a fé como a dele. Ainda mais os apóstolos. Não. Ele ia caminhando e compreendia o tempo de cada um de florescer a sua fé. Porque cada um de nós sentirá a fé de uma maneira e de uma forma. Todos nós temos fé. Mas cada um de nós vai transparecer, isso mesmo, Benilton, de uma forma. Ou senti-la de uma maneira. E dentro do próprio colégio apostolar, Jesus vivenciou ali, com um apóstolo em específico, uma fé escassa. Pensa, Jesus, exemplo de fé viva para a gente. Dentro do colégio apostolar, daqueles 12 homens que ele escolheu para caminhar com ele, tinha um que tinha a fé escassa. A fé fraquinha, duvidava de tudo. Mas é bonito porque talvez Jesus chamou ele para que a gente pudesse se assemelhar a ele um pouco, para que a gente pudesse se reconhecer nele. Imagina se todos os apóstolos tivessem aquela fé forte, robusta, a gente ia se sentir muito pequenino, inferior. Mas um deles ali, tendo a fé escassa como a nossa, serve de espelho para a gente, de inspiração. Esse apóstolo, que é muito conhecido por nós, é Tomé. Tomé é muito conhecido por duvidar, por ter uma fé escassa. Porque Tomé, talvez ele estava esperando que a fé chegasse até ele, ao invés dele ir atrás da fé. Ele estava esperando que a fé viesse pronta para ele, que a certeza, que a confiança chegasse prontinha no coração dele. Ao invés dele ir em busca daquilo que ele desejava, daquela fé e daquela confiança. Às vezes a gente também age assim na nossa vida. Queremos muito algo e ficamos esperando que isso chegue até a gente, ao invés de darmos o primeiro passo em busca daquilo que a gente deseja. Queremos mais fé, mas precisamos ir atrás dessa fé. Queremos as virtudes, mas precisamos ir atrás dessas virtudes. E o nosso querido Humberto de Campos, ele vai contar pra gente uma parte da história de Tomé, do testemunho de fé dele, que é muito bonita. Porque Tomé, ele sai de um ponto de uma fé escassa como nós, até o momento em que a fé floresce nele. E Humberto de Campos que vai nos contar essa história como exemplo para que a gente busque inspiração também nisso. Essa história, psicografada pelo nosso amado Chico Xavier, se encontra no livro Boa Nova e hoje eu vou compartilhar ela aqui com todos nós, porque é uma história muito bonita de fé para a gente. Só para contextualizar, esse testemunho de fé de Tomé, ele começa quando Jesus está já há 3 dias com um grupo grande de discípulos e não tinha quase nada para comer, quase nada. E Jesus ali estava preocupado, porque tinha muita gente já há 3 dias com ele, acompanhando os discípulos e não tinha alimento para todos. Então o Cristo convida ali alguns dos seus discípulos e faz algo que talvez é muito conhecido por nós, que é a multiplicação dos pães. Ele multiplica 4.000 pães ali e consegue alimentar a todos aqueles irmãos. Imagina isso naquela época. As pessoas começaram a comentar esse milagre, como eles falavam, que Jesus havia feito. De repente, o pouquinho que tinha de pão se transformou em 4.000, alimentou a todos, o pessoal começou a comentar o que Jesus havia feito. Ficaram impressionados. Só que Jesus não se deteve muito nisso. Partiu em viagem para continuar ali, pregando a boa nova. Lembra que eu disse aqui no início? Jesus ia atrás do povo. Estava sempre com as pessoas. Jesus não se isolava. Ele queria estar entre as pessoas para cultivar cada vez mais a sementinha da fé. E aí ele parte em viagem e entrando em uma determinada região, ele se depara com um grupo de fariseus.
E esses fariseus ficaram sabendo dessa multiplicação de pães que Jesus fez e ficaram muito aborrecidos, muito aborrecidos. Foram até Jesus e começaram a discutir com Cristo. Como assim? Está fazendo aí milagres? Fazendo esses fenômenos? Não. Explica pra gente sobre isso. Então eles começaram a confrontar a Jesus, questionando ele, brigando mesmo. E o Cristo, nesse momento, se mostra um pouco dolorido interiormente. Pelas palavras de Humberto de Campos, ele nos diz assim: Jesus, entremostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, exclamou: por que pede esta geração tanto um sinal do céu? Por que essa geração me pede a todo momento um sinal do céu, um milagre? Pois era frequente buscarem a Jesus com a preocupação exclusiva só do maravilhoso. Alguns exigiam milagres mais extravagantes, milagres no ar, milagres sobre as águas, milagres sobre os firmamentos. E isso tocava a Jesus, porque estavam buscando ao Cristo para ver os fenômenos externos que ele estava fazendo. As curas, os milagres como eles falavam. Não estavam buscando para ouvir a boa nova. Queriam os fenômenos, mas não queriam ouvir a mensagem de Deus. E os fariseus começaram a pedir para Jesus: faça um milagre, faça um fenômeno. Mas não pode ser qualquer um, eles estavam bem exigentes. Eles queriam algo assim, bem extravagante, que fosse sobre as águas, sobre o ar, sobre o firmamento. Queria algo assim que chocasse os olhares. E Jesus só observando esses pedidos deles. Só que em meio a esse pessoal estava Tomé. E Humberto de Campos nos diz: de todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da influência do Senhor. Tomé queria que Jesus fizesse esses feitos extravagantes para que as pessoas acreditassem no Cristo, tivessem fé. E aí Jesus, ponderando, nada fez. Porque a primeiro momento, algo extravagante, um fenômeno extravagante que choca os nossos olhos, pode até mexer com a gente interiormente, mas depois passa. Não é aquela fé que toca profundamente. Jesus poderia sim fazer o que eles desejassem naquele momento, mas iria só impressionar os olhos, não iria impressionar o coração. E Jesus queria era tocar corações e não causar impressões maravilhosas. Nesse momento, Jesus não faz nada, segue o seu caminho, deixa Tomé pedindo ali para que ele faça algum fenômeno para poder gerar mais fé nas pessoas. E Jesus parte para a casa de Zacarias, que é um pescador muito humilde. E ali na casa de Zacarias, repousando, Tomé vai atrás de novo de Jesus. E Tomé adentra ali dizendo: Senhor, numerosos homens de importância estão aqui na localidade e desejam um sinal da vossa missão divina. Tomé, um pouco impulsivo, dizia assim: Jesus, olha, tá cheio de gente importante, homens de poder aqui, os fariseus, alguns romanos. Olha, vai lá, Jesus, e impressiona eles. Aí eles vão começar a acreditar no Senhor. Vai lá. Aí eles terão fé no Senhor. Talvez Tomé estava tão empenhado nisso, porque ele também tinha uma certa desconfiança, ele ainda não tinha se entregado por completo. Ele também estava querendo algo para ele crer um pouco mais. E Jesus se mantém em silêncio, e Tomé continua: Senhor, por favor, vai lá, os homens de poder estão aí, impressiona eles. E é bonito porque Jesus está sempre entre os humildes, os simples. E Tomé ali, vai lá. E aí Jesus, vendo a preocupação do apóstolo, responde ele com uma pergunta simples, mas muito profunda. Jesus diz assim:
Tomé, que desejam de mim? Querem que eu vá lá, que eu encontre com esses homens de poder, mas o que desejam de mim? Por outras palavras, é como se Jesus estivesse perguntando assim: será que eles estão querendo servir comigo na seara divina? Ou estão querendo que eu vá lá para servir a eles? O que eles estão querendo de mim? Por que estão querendo tanto que eu vá lá? Essa pergunta de Jesus, meus irmãos, é para todos nós também, sabe? O que nós desejamos de Jesus? O que nós desejamos do Cristo? Desejamos caminhar com Ele? Segui-lo? Ou estamos apenas aguardando que Jesus nos sirva ou faça as nossas vontades? Muitas vezes, a nossa fé escassa, a gente coloca um tanto de condição no nosso coração para que ela possa florescer. E as condições são mais ou menos assim. Olha, chegou uma dificuldade e a gente roga a Deus um auxílio, nada de errado com isso. E às vezes o auxílio não vem da forma como a gente esperava. Se já não veio da forma como esperava, a gente já não tem tanta fé assim. Mas, se vem do jeitinho que a gente queria, aí a nossa fé floresce, a gente fica feliz, fica alegre, fica em paz, não é mesmo? Mas contraria o nosso coração um pouco, contraria o que a gente pediu, o que a gente rogou, o que a gente esperava. Aonde vai estar a nossa fé? Aí ela dá uma caída. A gente coloca certas condições na nossa fé, esperando que Jesus nos sirva o tempo inteiro para que aí a nossa fé consiga caminhar. Ao invés de fazermos o contrário, servir a Jesus para que a nossa fé floresça. E Tomé não entendeu muito bem, na verdade, essa pergunta do Cristo. E ele coloca assim: Mestre, eles querem é te conhecer. E Jesus vai responder a ele: não é necessário que me vejam, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Não é necessário que me vejam para crer em mim. É preciso que sintam a verdade que eu trago de Deus para crer em mim. Não é necessário ver, mas sentir. Esse é um dos pontos mais delicados da fé para a gente. Não é necessário ver, mas sentir a fé em nosso coração. Quando Chico Xavier, ele psicografava cartas para aquelas mães que haviam acabado de despedir de seus filhos que retornaram para a vida espiritual, aquelas mães que ali estavam não enxergavam os filhos delas, escrevendo as cartas, ditando as cartas ou no mesmo ambiente. Mas quando Chico entregava as cartas para essas mães, elas podiam sentir os filhos através daquelas palavras e elas fortaleciam a fé e acreditavam. Elas não viam os filhos naquele momento, mas aquelas palavras faziam com que elas sentissem seus filhos. Nem sempre é necessário ver para crer. Nós estamos aqui hoje, reunidos na nossa amada Casa Espírita, e aqui conosco, com certeza, tem uma equipe espiritual fluidificando a nossa água, preparada para o momento do passe, concedendo até mesmo aqui nesse momento uma bênção para nós. A gente não vê, mas quando saímos daqui, o nosso coração sente. O nosso coração sai mais leve, sai mais esclarecido. Assim é a fé. Se estamos aqui é porque temos fé. Não estamos vendo, mas estamos sentindo. Essa é a delicadeza da fé. Só que Tomé, ele queria ver. Ele queria ver as coisas palpáveis para ele acreditar. Ele não estava se permitindo sentir. Às vezes a gente se assemelha um pouco a ele. Deus está constantemente nos concedendo o que a gente precisa, nos abençoando. Só que nem sempre a gente vê como as formas que Deus nos abençoa chegam para a gente.
E às vezes a gente acha que não está sendo abençoado, que não está sendo cuidado, que não está sendo olhado por Deus, porque não estamos vendo. Mas Deus não desampara nenhum filho. O mundo é muito grande. O mundo é muito grande, Deus cuida de todos. Mas a gente sente. A gente sente quando as coisas começam a encaminhar. Talvez foi todo um preparo que Deus fez, que os bons espíritos fizeram, para tudo começar a encaminhar. A gente sente. Aí é o momento da nossa fé florescer. Nesse momento, retornando para a nossa história, Tomé fica um pouco abalado. E pelas palavras de Humberto de Campos, ele diz assim: Tomé escutava surpreso, mas entristecido Jesus. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou comovido: Jesus, eu compreendo as vossas observações divinas. No entanto, olha só, esses farosteiros desejam apenas um sinal do céu. Jesus só faz um sinal do céu para eles, só isso, para eles acreditarem. Só um sinal, um fenômeno, um milagre, só um sinal do céu. E Jesus diz assim: Tomé, se são incapazes de perceber a presença de nosso Pai, como poderão reconhecer um simples sinal do céu? Ou seja, Tomé, olha para o mundo, olha para a vastidão do mundo. A gente vê através da obra o Criador, não é mesmo? Eles são incapazes de reconhecer quantos sinais do céu tem aí na nossa frente. Eles não estão reconhecendo. E vai ser um sinal que eu fizer, um milagre que eu fizer para eles começarem a acreditar? Não, não vou fazer. Bom, o apóstolo não insistiu mais. Tomé deixou. Confiou em Jesus. Se entregou. Mas ele faz uma pergunta para o Cristo antes dele ir embora. Ele diz assim: mas mestre, então, já que não vai ter sinal do céu, não vai ter nenhum fenômeno, a gente não vai conseguir mostrar para eles começarem a ter fé algo, qual que vai ser a nossa senha, o nosso código, para eles acreditarem que somos enviados de Deus? Já que não tem nada palpável para eles verem que nós somos enviados de Deus, qual que é a nossa senha? Como que eles vão nos reconhecer? Como que eles vão acreditar, ter fé no Senhor? Acho que Tomé estava esperando que hoje em dia a gente utiliza muito, sabe aquelas... Usar uma pulseirinha VIP para mostrar que é diferente? Ah lá, aqueles ali são os enviados. É diferente. Tomé estava esperando uma coisa assim, para eles enxergarem que eles eram os que serviam a Deus. E aí Jesus diz assim, sabe qual que é a senha? Qual que vai ser o código? Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado. Essa é a senha. Esse é o código. Quando secar uma lágrima de um irmão que estiver em profunda dor. Porque vale mais o secar de uma lágrima do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação de humildade de trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, ou seja, falar sobre fé para alguém, nunca lhe mostre que sabe alguma coisa. Sofre com ele, ampara ele, fica do lado dele. Esse é o código para perceberem que nós somos os enviados de Deus. Não tem nada externo, nada material, nada físico. O secar de uma lágrima. Como eu disse anteriormente, pode ter o fenômeno que for. Pode impressionar os nossos olhos. Mas passa, passa. Mas quando a gente seca as lágrimas de um irmão que está em extrema dificuldade, aquilo toca o coração dele. E aí começa a florescer a fé. Passado um tempo, Tomé levou aquela mensagem no coração, já começou a reformular um pouquinho as suas ideias sobre a necessidade de ter um sinal do céu para ter fé. Mas só que Tomé continuava duvidando ainda. Os dias foram correndo, chegou naquele momento que Jesus foi preso. E quando Jesus foi preso, depois ele subiu ao Calvário,
De todos os apóstolos, apenas João estava ali naquele momento. Os outros apóstolos saíram. Pelas palavras de Humberto de Campos, fugiram. Os apóstolos fugiram. Ficou só João lá. Tomé também fugiu. E quando ele percebeu que ele tinha fugido naquele momento, que ele podia estar ali com Jesus, talvez de testar a sua fé, ele ficou com muito remorso, mas muito remorso. Quanto tempo Jesus dedicou a ele, quanto ensinamento, quanto esclarecimento, e naquele momento difícil de sofrimento para Jesus, ele tinha fugido? Então o que ele fez? Ele foi lá, pegou algumas roupas, se cobriu, tentou ali se disfarçar e ele entrou no meio da multidão. Viu João lá e partiu rumo ao Calvário aonde Jesus estava. Então, Humberto de Campos nos revela, não apenas João estava no momento da crucificação de Jesus, mas Tomé também estava, só que ele estava disfarçado. E ele se disfarça e começa a passar no meio da multidão. Quando ele olha para o alto, lá está Jesus. Com as mãos, com pétalas de sangue. E o coração dele estremece. Ele começa a chorar. Jesus olha para ele, ele vai até o encontro de Jesus ali, naquele momento, na cruz. Se aproxima do Cristo e ele naquela ânsia. Será que Jesus consegue me falar umas últimas palavras? Será que Jesus consegue me falar alguma coisa? Tomé ainda estava duvidando, não estava acreditando. E ele chega perto do Cristo e Jesus, bem baixinho, vai dizer para ele: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu, o maior sinal do céu que a gente pode ter é o sacrifício de nós mesmos. Essas foram as últimas palavras de Jesus para Tomé naquele momento. Meus irmãos, quer sinal maior de fé do que a entrega completa a Deus no momento mais difícil, no momento de maior dor? Quantas vezes a gente viu alguém passando por uma dificuldade extrema, mas com uma fé tão grande que a gente ficou admirado, inspirado. E a gente até pensou, nossa, olha só, em plena dificuldade, essa alma nem murmura, nem reclama. Olha a fé que ela tem. Ou pode até, digamos assim, murmurar, mas está ali firme, tentando, com coragem, superar aquele momento. Olha só. Um dos maiores testemunhos de fé é a gente se entregar a Deus nos momentos mais difíceis. Porque no momento de dor, a gente quer escapar pela via mais rápida. No momento de dor, a gente quer passar lá na porta larga, onde não tem sofrimento. A gente quer optar pelo que vai tirar a dor mais rápido. A gente quer sanar uma dificuldade nem pensando nas consequências que aquilo pode ter. E a gente sai tomando decisões precipitadas. Só para poder resolver aquilo rápido. Só que nos manter na porta estreita, nos manter com paciência, com calma, no momento de dor, é um dos maiores testemunhos de fé que a gente dá, de comunhão com Deus. E isso é um sacrifício, não é sacrifício físico, não. É sacrifício interior, da gente pensar, tudo passa, essa dor vai me fortalecer, com isso eu vou aprender, tem algo para eu passar, então eu preciso passar. Sabe o sacrifício do nosso orgulho, dos nossos prazeres, do nosso ego? Esse sacrifício não é físico. É disso que Jesus falava. Mas o que aconteceu? Tomé retornou para casa, encontrou com alguns apóstolos, e eis que chegou a notícia que Jesus havia aí aparecido de novo. Só que Tomé não presenciou, ele ouviu Maria de Magdala falando, Pedro falando, João, e ele não compareceu no momento que Jesus reapareceu para eles em espírito. Então ele não acreditou. E ele não acreditou porque ele estava lá do lado de Jesus no momento da crucificação. Ele viu Jesus naquele momento de maior dor. Então ele não estava acreditando
naquilo. E ele estava esperando. Tomara que Jesus, então, possa reaparecer aqui de novo. Então, conta-nos Humberto de Campos que certo dia, reunida a pequena comunidade ali dos discípulos, depois de alguma das preces habituais, Jesus em espírito penetrou na sala humilde sorrindo, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Jesus entra sorrindo, desejando a paz a todos que estão ali. Jesus sabia que todos tinham, menos João e Tomé, fugido naquele momento. Mas Jesus não diz nada, só deseja a paz para todos. E Tomé, sentindo o coração bater mais precipitado, ergueu os olhos. E o Senhor Jesus, lhe percebendo os pensamentos mais ocultos, se aproximou do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas, que era isso que Tomé queria. Tomé queria tocar nas chagas de Jesus, nas marcas. E aí Jesus estende as mãos para que Tomé toque. E Cristo diz: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças que é o sinal. Sabe aquele sinal que Jesus falou para ele lá na cruz, do sacrifício, nos momentos de dores? Aqui é o sinal, Tomé. Tomé não aguentou, começou a chorar compulsivamente, tocado pela humildade de Jesus. Não foi o efeito exterior, não foi o fenômeno que trocou o coração de Tomé. Foi a humildade de Jesus. E ele começou a chorar. E Humberto de Campos encerra essa história para a gente dizendo assim: olha, Tomé, sua alma acabava de vencer uma grande batalha, porque o coração dele triunfara do cérebro. O sentimento acabou de florescer a fé. Tomé venceu uma grande batalha. Batalha interior, sabe? Ele permitiu que a fé florescesse. Tomé venceu a dúvida, o medo, o pavor, o receio. E ele conseguiu sair vitorioso com a fé, naquele momento. Assim é com todos nós também. Tomé foi um aprendiz da fé, e essa foi a jornada dele como aprendiz da fé, até que ele conseguisse fortalecê-la um pouco mais interiormente. Olha quanta coisa ele passou. E acredito que aqui Humberto de Campos nem narrou todos os detalhes, ele deve ter passado muitas outras coisas para fortalecer essa fé. Ele foi um aprendiz, e assim somos com todos nós também. Nós somos aprendiz da fé. Só que cada um de nós tem a nossa jornada. Tomé teve a dele, a gente terá a nossa. E que Deus possa sempre nos abençoar para que a gente possa vencer essa batalha interior, vencer o medo, aquele medo exagerado, vencer o receio, vencer a desconfiança para com Deus, porque muitas vezes a gente confia só enquanto está tudo bem pra gente. Mas quando as coisas saem um pouquinho do eixo, a gente já quer fazer do nosso jeito e não segundo a vontade de Deus. Então que a gente vença essas batalhas interiores na nossa jornada. Porque aí veremos a fé florescer, que essa entrega, essa confiança. Todos somos aprendizes da fé. Cada um de nós tem uma jornada. Não adianta a gente se comparar. Como que o outro floresceu a fé, como que eu vou florescer a minha, como o outro é forte em uma determinada situação e a gente ainda não é. Mas cada um de nós tem uma experiência na vida, de tantas existências também, não é mesmo? Cada um constrói a fé de uma forma. Então é importante a gente não se comparar com a jornada do outro, se inspirar, mas não se comparar. E que a gente possa aprender com a nossa jornada a florescer a fé e pensar que lá no final, como aconteceu com Tomé, a gente vai sair vitorioso, com ela mais fortalecida em nosso coração. Que assim seja.